Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz e a graça de Jesus. Amém? Amém. É com muita alegria que mais uma vez nós nos reunimos como igreja para prestar culto a Deus. Eu estou muito feliz porque a igreja está cheia, né? A igreja está cheia. A Maria falou em tirar umas cadeiras no final. Tem que tirar mesmo, tem que aumentar, né? Graças a Deus, os irmãos estão alegres na presença do Senhor. Temos visitas na casa do Senhor. E que desde já, cada um que nos visita nessa noite, sinta a alegria de estar conosco. Vocês fiquem à vontade na presença do Senhor, né? Temos irmãos aí, temos a irmã ali do lado da irmã. Como é o nome da irmã? Irmã Fátima. Fátima, né? Irmã Fátima. Universal. Irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? Temos também um casal ali atrás, né? Alguém pode apresentar para mim aí? Irmã José. Ah, irmã do José, né? Família, cunhado. Oh, Deus abençoe, viu, minha irmã? Fique à vontade. Se sinta bem no nosso meio. É muito bom termos os irmãos aqui para juntos nós podemos cultuar a Deus. Eu sei que Deus merece toda a honra e toda a glória. E nessa noite nós queremos honrá-lo com as nossas vidas. Vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com o Pai nesse momento. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse momento na Tua presença. Graças te damos, Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor nos conduziu até aqui, ó Senhor, e realmente, ó Senhor, nessa noite nós sentimos a presença dele no nosso meio. Amém, Jesus. A igreja se reúne, ó Pai, com o propósito de exaltar o Teu santo nome. Amém. E que nessa noite, apenas, ó Senhor, possamos estar pensando em cultuar ao Senhor. Amém, Jesus. Que cada um dos meus amados que se adentraram a esse tempo possa ter apenas o desejo de glorificar o Teu santo nome, exaltar o Teu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Que a Tua presença no nosso meio seja real. Que a igreja possa sentir, ó Senhor, a presença do Senhor. Amém. Que possamos ser edificados nessa noite. Que a igreja do Senhor seja edificada. E que o Senhor cresça e que nós possamos nos diminuir. Amém, meu Deus. Porque, ó Senhor, nós sabemos que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Receba esse culto, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5. Fico maravilhado quando vejo essa palavra do apóstolo Paulo aos irmãos em Efésios. Efésios, capítulo 5. Enquanto ele alerta aos irmãos para ser imitador de Deus, né? Eu espero que cada irmão tenha sempre o pensamento de imitar Deus. Não vou imitar o Will, não vou imitar o Beneci ou o pastor Guedes. Vamos imitar Deus. É esse o propósito que Paulo chama os irmãos ali e também traz para nós essa reflexão nessa noite. Efésios capítulo 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como em aroma suave. Amém? Amém. Que nós possamos ser imitadores de Deus, né? Que nós possamos imitar o nosso líder,
que não possamos imitar o outro irmão, mas possamos imitar Cristo. Porque nós somos pequenos Cristo, nós precisamos imitar Cristo, seguir o nosso Mestre. Nós somos discípulos de Cristo. E é para isso que nós vivemos, para imitar, fazer o que Cristo faria em nosso lugar. Amém? Vamos cantar louvores. Nesse momento eu convido os irmãos do Ministério do Louvor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nessa primeira música a gente vai estar cantando Ao Cheiro das Águas. E lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 ao 9, diz assim: Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Todo mundo conhece a história de Jó, né? E sabe que o quanto Jó passou pelas provações, e ninguém nesses momentos difíceis, Jó foi lá para poder ajudar ele, né? Só para criticar, falar: Jó, para que você está servindo esse Deus? Abandona ele, morre. Mas Jó, ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. E muitas vezes nós somos alvos da zombaria do mundo, né? O mundo olha pra gente e vê a gente passando por provações e fala: ué, mas tá servindo a um Deus, por que esse Deus não tá resolvendo o problema, né? E a gente se sente como árvores cortadas, acha que não vai dar mais frutos, né? Mas, e às vezes a gente acaba pensando que é o fim, mas o Espírito Santo, ele afirma que nada chega ao fim se não for a vontade de Deus, né? Se a última palavra não for de Deus, não chega ao fim. Então, eu não sei pelo que cada um aqui passa, né? Eu sei que todo mundo passa por lutas, provações, a gente não sabe do que o outro está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite, meu irmão, que essa luta, essa enfermidade, essa adversidade que você está passando na sua vida, ela não é para a morte espiritual, mas é para glorificar a Deus de Jesus. Então, que a gente possa cantar mesmo a esperança, porque há esperança para o ferido, a promessa de Deus, né, para as nossas vidas. Então, queria convidar aqueles que pudessem estar se colocando de pé e declarem, porque há esperança para o ferido. É Deus quem nos deu essa promessa, né? Para o ferido, como árvore
toda glória, é o único que merece, né? Todo esse amor. Senhor, obrigada, Pai, por cada vida que se encontra aqui nesta noite, ó Deus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui, ó Deus. Ó Jesus, venha se fazer presente aqui nesta noite, ó Deus. Senhor, nós sentimos a Tua presença aqui, ó Deus. Continue, ó Pai, até o fim do culto, ó Deus. Que possamos sair daqui, ó Deus, com corações cheios do Espírito Santo, ó Deus. Senhor, o Senhor possa estar, ó Pai, onde encontra cada vida aqui, ó Deus. O Senhor sabe da necessidade de cada um, ó Pai. Então, ó Deus, que eles possam colocar, ó Pai, que nós possamos colocar o Senhor no centro das nossas vidas, Jesus. Porque nós sabemos, ó Pai, que com o Senhor nós somos mais que vencedores, ó Pai. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é grande em nossas vidas, ó Pai. Mesmo não sendo merecedores, ó Deus, o Senhor cuida de nós, ó Pai. O Senhor nos dá uma nova manhã, um novo dia, todos
Oh, Senhor, obrigado, Deus, pelos dízimos e ofertas, ó Pai. Cuida de cada dizimante, de cada ofertante, ó Deus. Não deixando que nada falte na mesa, nem na casa de cada um, ó Pai. Obrigado, Pai, pelos teus cuidados conosco, Pai. Continue conosco, Pai, até o fim do culto, Deus. Que a gente possa abrir os nossos corações para receber a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor possa falar aqui nesta noite, ó Deus. Eu sei que o Senhor tem algo, ó Deus, pra gente, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos trouxe aqui nessa noite, ó Deus. Porque o Senhor quer nos ver aqui, ó Deus. E não há lugar melhor para que pudéssemos estar. Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava agora assim, ali no banco pensando no evento de ontem que nós participamos. Ontem nós fomos na igreja cristã evangélica em Itaberaí, com a bênção do culto. Eu lembrando do tema que dizia: desperta, ó tu que dormes, que o Senhor já vem. Eu estava pensando o seguinte, que muitas vezes ainda tem gente dormindo ainda. Meu Deus! Mas nós precisamos acordar porque o Senhor está para vir. Ontem foi uma noite maravilhosa, onde eu pude ver ali a presença de Deus, Deus usando o servo do Senhor para falar, nos louvores, em tudo. E teve algo que me chamou muita atenção. No final eu vi uma irmã que estava servindo a mesa. E aí o esposo dela disse assim: olha, essa serva aqui, 70 e tantos anos, ela foi hoje para fazer uma quimioterapia em Goiânia, mas voltou e veio direto para aqui para fazer essa janta, porque é uma serva que é dedicada. Fez a quimioterapia, mas foi para a igreja, e serviu uma janta maravilhosa para nós. Eu fiquei pensando, não tem limites. Muitas vezes põe dificuldade. Ah, não, hoje eu passei por uma dificuldade, fui ao médico, fiz uma consulta, e aí não posso ir para a igreja. A irmã passou por uma quimioterapia, 13ª sessão, um câncer gravíssimo, segundo o esposo dela, irreversível, só não é reversível para Deus é reversível. E aí eu vi aquela irmã lá, dedicada, ela não colocou dificuldade para poder trabalhar na obra de Deus. Eu fiquei pensando, essa é a igreja do Senhor. A igreja que trabalha, a igreja que é dedicada, não mede esforço para vir à casa do Senhor, glorificar a Deus. Estou muito feliz, né? Aqui nós temos hoje visitas ilustres, né? Temos o casal que não tinha vindo aqui como casal ainda, né? A Isabela, né? E o esposo, para nós é uma honra ter aqui. Tem também do lado quem é, pastor? O avô do Éder, é isso, Éder? O avô do Éder conosco, mais a sua tia. Seja bem-vindo em nome de Jesus, e também no nosso meio. Temos um irmão também aqui do lado do Mateus. Como é o nome do irmão? Eu, Celino. Celino. Irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Os outros já apresentei. Você sinta bem no nosso meio, porque Deus faz presente, Deus quer falar conosco nessa noite. Eu quero convidar o pastor Guedes, que nos trará o recado do Senhor. Nós estaremos orando por ele agora, e logo após ele tem a oportunidade de nos conduzir até o fim do culto. Vamos orar. Vamos sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque nós já sentimos a tua presença desde o início. O Espírito Santo do Senhor tem, ó Senhor, feito maravilha no meio do teu povo nessa noite. Pai, nós sentimos alegria no coração em cultuar ao Senhor. Sabemos, ó Senhor, que o Senhor quer um perfeito louvor, e nós buscamos todo dia louvar ao Senhor em espírito e verdade. Pai, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações através do teu servo, como o Senhor já tem preparado. Usa ele, ó Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, para fazer, ó Senhor, aquilo que agrada ao Senhor. Quer trazer um recado do Senhor para cada alma que presente. Abençoe o Senhor no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? É sempre uma alegria, uma satisfação estarmos juntos. Essa semana alguém disse para mim sobre a questão do sorriso, então que tem caminhado bem, Deus tem feito muitas coisas. Aí eu falei para esse irmão o seguinte: o papel do pastor da sede é não atrapalhar o trabalho da obra. Então assim, eu ligo para o Beneci, fico sabendo o que está acontecendo, a gente conversa, eu quase não venho aqui, mas eu sei o que está acontecendo aqui. Se precisar de mim, né, sempre eu estou disposto, sempre foi assim nessa forma. Né, porque assim, se nós temos um obreiro aqui, eu confio no obreiro. Então não precisa eu estar aqui sempre para saber o que está acontecendo. Né, e os irmãos confiam no obreiro. Assim como foi a Degmar, né, quando passou aqui, nós temos frutos da irmã Degmar aqui. Né, pessoas que foram sementes plantadas na época da irmã Degmar. Nós temos frutos aqui da época do pastor Isomar. Nós temos vários frutos aqui da época do Isomar, né, que sementes que foram lançadas naquele tempo. E aí é interessante quando a Bíblia fala, né, que vem um, semeia, vem o outro e colhe. É assim que funciona. Então na época da Degmar, depois veio aí o Isomar colheu da época da Degmar, aí o Isomar plantou, teve colheita na época do Isomar, e o Beneci vem agora e colhe o que o Isomar plantou. No futuro, o que o Beneci planta, outro obreiro que estiver aqui vai colher o que o Beneci tem feito. É assim que funciona. Né? Porque quem dá o crescimento é Deus. Aí eu falei com esse irmão justamente sobre essa ideia. Né? A gente planta, né? E aí Deus vem, rega tudo ali, mas quem faz com que a planta venha a produzir, a crescer, é o Espírito Santo. E nós entendemos assim. Né? Então nós celebramos, estava sentado aqui lembrando, né, da Degmar, lembrando do Isomar agora, né, homens e mulheres de Deus, né, que testemunharam a obra, não viram talvez o projeto, e não verão o projeto, mas quando a gente fala para eles, igual eu falei para o Isomar ontem, a igreja está bem, mudou de lugar, está, né, avançando, os meninos da sua época lá que começaram a andar, que você naquela época, estão na igreja, estão sendo bem cuidados, o pessoal está lá, né? Então o que acontece com o obreiro? Isso traz alegria, né, de ver a obra de Deus caminhar. E esse é o objetivo central da igreja. E é justamente dessa forma que eu gostaria de pensar com vocês, né, sobre o que é viver na perspectiva de Deus. O que é viver na perspectiva de Deus? Né, cada um de nós que já entendemos quem Jesus é, né, como que a gente vive a fé? Acho que trocando isso em miúdos, né? Como é que a gente vive a fé? Para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, aí o primeiro passo nessa perspectiva de Deus é o novo nascimento. Dessa forma, então se tornam todos os dois instrumentos de Deus para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio que temos na noite desse dia, de podermos, ó Deus, entrar na sua presença, adorar o seu nome, cantar louvores, orar, ó Deus, e agora, humildemente, nós pedimos a sua misericórdia, que o Senhor fale conosco. Senhor Deus, que o Senhor se compadeça de nós, nos dando, ó Deus, os ouvidos abertos, o coração preparado, Pai amado, para ouvir a mensagem do Senhor. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 18. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18. Quero agradecer, né, ao seu João, juntamente com a sua filha que está com a gente aqui hoje. Que Deus abençoe vocês ricamente. Muito obrigado, né? E aí a Isabela e o Éder, né, meus filhos, né, que estão com a gente aqui em nome de Jesus. Filipenses 1, versículo 12 ao versículo 18. Amém? Amém. Nos diz assim, talvez vai ficar um pouco diferente da sua versão, tá? Mas segue que vai dar certo, tá? Essa versão aqui é de 1611, então talvez um pouco, né, o português aí, ou a colocação, uma coisa, fica um pouco diferente.
tá? Versículo 12. Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. Versículo 14. E muitos dos irmãos do Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. 15. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja e contenda, e outros também de boa vontade. 16. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. 18. Mas que importa? Não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisso me regozijo, sim, e me regozijarei. Amém. Paulo, quando escreve a carta aos irmãos aqui de Filipenses, ele está encorajando a igreja. Ele está colocando para a igreja qual é o papel de cada um daqueles que nasceram de novo no reino de Deus. Então ele escreve essa carta. A carta de Filipenses também revela sofrimento, revela alegrias, mas revela os propósitos de Deus, revela as perspectivas de Deus para o cristão. Porque nós vivemos um tempo hoje, vocês sabem muito bem disso, que o Evangelho quase que não está sendo mais aceito em muitos lugares. Você vai aí em vários lugares, aí o Evangelho pregado não é o Evangelho da cruz. Porque o Evangelho da cruz não fala de prosperidade. O Evangelho da cruz não fala que você tem que ser curado porque Deus vai fazer. O Evangelho não fala. O Evangelho não fala. O Evangelho não negocia o Evangelho à fé. O Evangelho da cruz não te barganha para que você receba alguma coisa em troca. O Evangelho da cruz, ele apresenta para você que você é pecador. E como tal, você está debaixo da ira de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho apresenta a nossa condição. Enquanto perdidos, enquanto longe de Deus, a gente pode ser a melhor pessoa do mundo. Nunca ter feito nada contrário aos outros. Mas sem Jesus, nós somos miseráveis. A ideia do Evangelho é apresentar ao homem a sua real condição. E Paulo apresenta agora à igreja de Filipos e a nós nessa noite, essa visão de uma igreja que está sofrendo por causa da verdade. A igreja está pagando o preço por serem alcançados pela graça. Não é um evangelho coach, um evangelho que eu falo para vocês aqui nessa noite o que vocês querem ouvir. Não é um evangelho que vai falar para vocês assim, não, você está assim, não, vai dar tudo, não vai. O evangelho apresenta a nossa real condição e dá a saída necessária para que eu e você possamos ter vida transformada e venhamos a viver na presença de Deus. Paulo apresenta essa, dentro da visão de Paulo para Filipenses, é claramente isso, um resumo bem rápido, do que Paulo está querendo dizer. E aí ele apresenta duas perspectivas para a igreja. O que faz a igreja ser vencedora? Quais são as características do crente que vence? Olha que talvez vai ser diferente daquilo que eu penso ou daquilo que você gostaria que fosse. Ele apresenta aqui um evangelho que é totalmente voltado para uma entrega, um arrependimento e uma mudança de comportamento. Eita glória! E aí ele vai pensar em dois só, para não demorar muito. Eu vou colocar só dois nessa noite. Duas perspectivas de Deus, para a igreja dele.
estamos vivendo agora a iminência da volta de Jesus. A igreja não pode perder de vista isso. Jesus está às portas. E Ele vai vir, eu queira ou não. Jesus está às portas. De que forma, então, Ele deve encontrar a igreja? Vamos pensar rapidinho? Primeiro, saber que o Evangelho é mais importante que a nossa liberdade. Olha, a primeira perspectiva de Paulo, apresentando o Evangelho à igreja de Filipenses e dando os últimos conselhos à igreja de Filipenses, é dizer para eles: olha, o Evangelho é muito melhor do que a liberdade que vocês estão correndo atrás. Entendam que ser livre sem Deus é continuar escravo. A verdadeira liberdade está naqueles que depositam a sua vida ao altar de Deus, que são capazes de confiar a Deus tudo que são, tudo que possuem e tudo que gostariam de ser. Vai além de uma liberdade que muitas vezes ela nos condiciona a andar longe de Deus. Paulo está dizendo: olha, o Evangelho para mim é muito mais importante do que ter regalias. Por que ele fala isso? Paulo era um cara culto. Paulo era um cara estudado. Se Paulo vivesse na nossa geração agora, ele era pós-doutor. Ele ia dar aula em Harvard, nos Estados Unidos. Paulo tinha uma cabeça incrível. Só que ele vai falar o seguinte: eu considero todas essas coisas que eu tive enquanto eu não conhecia a Cristo como nada, esterco, a fim de ganhar a Cristo. E ele fala que ele está disposto a se gastar por esse Evangelho, para que vidas pudessem ser salvas e dessa forma alcançar a misericórdia e ser perdoado, que é isso que o Evangelho traz, a noção do nosso pecado e a necessidade que nós temos de Deus. Então Paulo coloca essa questão. Paulo está preso. Lembra que eu acabei de ler aqui? Ele está em cadeias. Ele podia muito bem curtir a vida, sendo fariseu, sendo o intelectual que Paulo era, tendo ali então todo um sistema ao seu redor. Mas agora Paulo está preso. E Paulo está chorando porque está preso? Não, Paulo está ali escrevendo cartas à igreja e dizendo para eles: olha, a nossa vida em Deus é melhor que uma liberdade passageira e temporária. Nada se compara àquilo que Deus tem em Cristo Jesus para aqueles que entregaram suas vidas a Ele. Aleluia. Nada, não existe nada que possa se comparar. Paulo está dizendo que o Evangelho é mais importante que o obreiro. Infelizmente a gente vive uma geração hoje que você vale o que você tem ou o que você é. Dentro do corpo de Cristo, você lembra sempre disso: você não vale nada, você só tem valor por causa de Jesus Cristo, que morreu por você, ressuscitou para que você fosse feita nova criatura. Infelizmente, nós anunciamos um Evangelho, a gente vê por aí, um Evangelho onde o cargo, o posto, ele é muito mais importante que a mensagem. O obreiro, ele é idolatrado. Quem prega, quem pastor, independente de briga com de cargos. Paulo está dizendo que o Evangelho, ele é muito mais importante do que o obreiro. O obreiro recebeu de Deus a missão, a graça de poder anunciar, mas nada que faça com que ele seja alguém no meio da comunidade, que tenha ali um lugar de destaque maior que o Cristo. A minha liberdade só acontece se Cristo for Senhor. Se Cristo não for Senhor, essa liberdade, pastorado, ou presbitério, ou diaconato, ou qualquer outra coisa que você faz na igreja, não é nada. É apenas peso, que não tem sentido e que não muda nada. O Paulo está preso, lembra sempre disso. E lá em cadeias, ele está dizendo: olha, observe, olha o versículo 12 aí. O versículo 12, ele diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio. A ideia do palácio aqui nessa versão é que a casa de Nero, a casa do imperador, conhece quem Paulo é.
ser dono do próprio nariz. A gente briga aí para escolher os próprios caminhos. Mas o cristão consciente, ele entrega tudo a Deus, na certeza de que é Deus quem dirige a sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Dessa forma ele vai para lugares que Deus não gosta, que ele não gostaria de ir, mas Deus está mandando ele ir. Aleluia. Então é essa a ideia. A divulgação do Evangelho é mais importante que a vida do obreiro. O Evangelho é maior que o obreiro. A divulgação da mensagem é maior do que o obreiro. Lembra disso. Não é porque eu prego aqui na frente, né, que o destaque sou eu. Eu não tenho nada com isso. O destaque é Cristo. A perspectiva de Deus é que ele cresça e o que acontece com o resto? Eu diminuo. Que eu diminua. Eita glória. Entenda isso cada vez mais, porque é isso que Paulo está dizendo. Estou em cadeias, mas eu estou livre. Há uma liberdade em mim. Eu posso anunciar o Evangelho. E eu vivo por causa desse Evangelho. Paulo está dizendo isso na igreja de Filipenses. Para quê? Para que eles não se envolvessem com negócios desse mundo. E para que eles não pegassem causas desse mundo que desagradassem a Deus e colocassem elas como bandeira para poder discutir ou poder se pautar ou poder, né, defender. Paulo fala, esquece. Agora, para vocês, o que importa é a mensagem que está sendo anunciada. Essa é a verdade. Paulo coloca isso para eles. E também, dentro dessa visão, Paulo, o oxigênio do Paulo é o Evangelho. Paulo respira o Evangelho. Eita glória. Paulo respira. Onde que Paulo vai, ninguém escapa a ninguém. Obrigado. Não escapa a ninguém. Imagina Paulo em Atenas. Paulo chega em Atenas, começa a andar, aí ele vê lá a idolatria do lugar, e ele vê as imagens, e ele vê os altares, e ele olha tudo aquilo, e ele vai andando, aí lá no final ele acha um que não tem nada. Aí está escrito lá assim, ao Deus desconhecido. Aí ele pega e faz um barulho naquele lugar, as pessoas saem para ouvir o que está acontecendo, porque era o costume grego. Os gregos gostavam muito, né, de novidade. Eles se reuniam nas praças para poder ouvir o que alguém tinha para dizer. E aí Paulo começa a dizer, olha, andei aqui e vi que vocês são muito religiosos. E aí no meio de tudo isso eu encontrei esse lugar aqui, que está assim, é o Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu quero anunciar para vocês. Graças a Deus. Aleluia. Paulo respira o Evangelho. Aleluia. Perspectiva de Deus, então, quando nós pensamos que o Evangelho é maior ou mais importante que a liberdade, é saber se verdadeiramente isso é aquilo que move essa igreja. Será que é isso que move essa igreja? Primeiro, o Evangelho é maior do que quem prega. Segundo, a mensagem do Evangelho é maior do que quem prega. Terceiro, o oxigênio da igreja é Cristo. Será que é essa? Será que são essas as características da igreja de Jesus nessa geração? O que a igreja pensa todo dia? O que move você todos os dias? São as contas que tem que pagar? Os boletos que não param de chegar? Talvez a doença que bateu na sua porta? O Benecer acabou de contar o testemunho da irmã. Eu lembrei agora do Zé Costa, né, Zé Controla, mas em especial o Zé Costa, né, que acaba a quimioterapia lá também, está na igreja. O que move o coração da igreja? Má notícia. Uma tragédia que bateu sobre a sua casa. Aí nesse momento então nós vamos ponderar, a gente vai colocar na balança se a gente vai ser cristão ou se a gente vai chorar mágoas. O que a gente vai fazer? A gente teve uma pandemia, gente, há 2 anos atrás, aí, há 1 ano atrás, né? 2020 e 2021. Morreu gente demais. Eu tenho certeza que infelizmente muitos aqui perderam parentes e amigos queridos. Mas chorar a morte dos amigos e parentes queridos sem anunciar Jesus para eles é hipocrisia, covardia, mentira, porque só quem ama anuncia Jesus. Meu Deus. Não adianta nada eu chorar porque o fulano morreu. Morreu, mas você foi lá falar de Jesus para ele. Paulo está dizendo é isso. Não importa mais nada, importa Cristo. O alvo é Cristo, eu olho para Cristo. A perspectiva de Deus para uma igreja viva, militante, que vai morar no céu, é uma igreja onde o
pensando em si, agindo para seu próprio deleite. Foi por isso? Não. Pedro vai chegar ao ponto de olhar para Jesus e falar assim: para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. O que ele está querendo dizer com isso? A mesma ideia de Paulo. Não importa o que vai acontecer comigo a partir de agora, importa se Cristo está comigo. Entendam isso? O verdadeiro amor consiste em anunciar Jesus. Eu não amo ninguém se eu não sou capaz de anunciar Jesus. E não é só através das palavras. Palavra é essencial, não tem como. Mas é através do gesto, da atitude, da generosidade e do amor que eu tenho pelo Evangelho de Cristo Jesus. É impossível um cristão dizer que ama a Deus e não conseguir falar de Jesus para qualquer pessoa, principalmente para parente. Entende? Funciona. Paulo está dizendo para a igreja que a perspectiva de Deus é que o Evangelho seja o destaque e não a valorização apenas de quem faz. É claro que a gente valoriza quem faz. A Bíblia manda valorizar quem prega. Mas ele não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo Jesus. Porque quem morreu e ressuscitou foi Cristo. Olha uma expressão de C.S. Lewis. C.S. Lewis é o escritor das Crônicas de Nárnia, que virou filme. Alguém deve ter assistido por aí, né? O guarda-roupa, o leão, o guarda-roupa e a feiticeira. O mais famoso da obra, né? C.S. Lewis também é o cara que escreveu Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Quem não leu, Isabela comprou o livro essa semana passada. Sugiro para você comprar. Você descobrir como é que o diabo faz para matar a igreja. Está lá. Ele escreve cartas para o demônio, para o seu discípulo, dizendo: olha, vai lá e põe na cabeça daquela pessoa lá que o fulano não gosta dela. Olha, vai lá, faz dessa forma, assim e tal. Está lá. Esse cara escreve o seguinte: olha só. Deus não precisa das minhas orações. Tem muita gente que acha que a gente ora para agradar a Deus. Não é. Ou que a gente canta para agradar a Deus. Não é. Deus não precisa da nossa oração. Quem precisa das orações sou eu. Sou eu que preciso de orar para entrar em sintonia com Deus. Se eu orar ou não orar, Deus não vai mudar, não vai deixar de ser Deus, Ele continua sendo eterno. Agora, quando o crente ora, ele entra no mundo espiritual e ele está na presença de Deus, é o lugar que ele deveria ficar. Lewis está dizendo: a oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome, minha sede por sua vontade, seu reino e sua pessoa. A oração muda principalmente a mim. A primeira pessoa que muda com a oração sou eu. Não é o meu vizinho, meu parente, meu amigo, minhas filhas. Não. O primeiro alvo da oração é quem ora. E é o trabalho que o diabo mais gosta de fazer, é tirar a oração dos crentes. Paulo está dizendo para eles: olha, o Evangelho é mais importante do que a nossa liberdade. Que liberdade é essa? É de você falar assim: olha, eu sou o dono de mim mesmo. E aí Paulo está dizendo: você que entregou sua vida a Jesus, você agora é servo de Cristo. Deus está dizendo isso. Billy Graham, um dos maiores pregadores da atualidade aí desse século, do início do século XX, aí, metade do século XX para cá, ele diz assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermãos que o mundo está prestando atenção. Entendeu o que ele está querendo dizer aqui? Nós somos a Bíblia que a pessoa que não conhece a Deus vai ler primeiro, antes de chegar a Cristo e conhecer o Evangelho. Percebe o que ele está dizendo aqui? Nós somos a mensagem que eles vão ouvir primeiro, antes de entrar numa igreja como essa e conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a mensagem, esse é o recado que Paulo começa a apresentar para a igreja de Filipenses. Quando você vai lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 38, tem um mistério lá. Hebreus 11, versículo 38. Hebreus é o capítulo dos heróis da fé. Todo mundo conhece a história. Só que tem um versículo lá
que não está em todos os originais, mas está na maioria dos que foram encontrados na região do Mar Morto, está dizendo assim: homens dos quais o mundo não era digno. Então o que quer dizer com isso? Os heróis de Deus são aqueles que o mundo não dá valor. Se de repente você tem valor para o mundo, aceite Jesus hoje. Porque tendo valor para o mundo, você não tem nenhum valor para Deus. Percebe como é que funciona? Para a igreja, nós temos que perder para ganhar. É o contrário do sistema. O sistema. Pastor, Pode falar, meu irmão. pode falar? Fala. Jesus disse assim: aquele que perder sua vida por amor a mim, esse ganhará. Tem que perder para ganhar. Quem não perde, não ganha. Você chegou no ponto certinho. Amém? Entenderam? Glória a Deus. Amém. Infelizmente o sistema faz o quê? Amém. Tá? E aí você vai para os heróis da fé. E aí você percebe então a perspectiva de Deus para a igreja que está no mundo. E ela continua aqui por um propósito. Qual é o propósito da igreja? Revelar Deus. Glória a Deus. Amém. Será que a gente revela Deus? Não tem preocupação. Essa semana, assim, os irmãos sabem que eu estou na rua direto aí, né? A gente roda essas escolas tudo aí, vai na prefeitura, roda aí. Esse dia eu fiquei incomodado. Eu acho que foi mês passado que eu fiquei incomodado. Porque eu fiquei pensando assim, será que eu estou aproveitando o tempo para falar de Jesus abertamente, ou eu estou passando só um paninho lá assim? Meu Deus! Né? Chegou com álcool lá, pôs um paninho e deu uma lustrada ali. Fiquei incomodado com esse negócio. Aí eu falei para Deus assim, falei: Deus, se o Senhor me der a oportunidade de novo para fechar o ano, pode deixar comigo, não vou arrupiar o cabelo desse povo. Eita! E foi mesmo. Cheguei nos postos que a gente vai, a maioria das vezes vai ao colégio mesmo, que é aquela coisa mais velada, né? E aí eu tive a oportunidade de levantar a Bíblia e balançar. Sabe por quê? Porque talvez é a única oportunidade que ele está lá de ouvir o Evangelho. Glória a Deus! E a gente vai lá e faz o Evangelho coach. Oh, meu Deus! Aí eu falei: epa, tem um trem errado aí, pera aí, vamos mudar tudo de novo. Pode ter formatura do Álvaro. E aí foi muito legal, né? Porque aí a gente falou do plano de salvação, e a gente fez uma pregação, o pessoal regalou o exemplo, eu falei: é assim que tem que ser. Porque talvez é a única oportunidade, Paulo está dizendo, para a igreja: eu estou preso, mas o meu espírito está livre, e eu vou anunciar a Cristo. Aleluia! Olha que coisa linda. É lindo demais, irmão. Aleluia! Segunda perspectiva que Paulo apresenta, e a perspectiva de Deus para a igreja. Saber o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. O Evangelho é maior do que eu, lembra sempre disso, maior que você, maior que qualquer um de nós. Na perspectiva de Deus, quem tem que ser maior é Cristo. Segundo, o Evangelho é o maior presente. A gente tem o Natal agora, né? Nós temos o Natal. E aí tem muita gente que só lembra de Jesus no Natal, ou só lembra de Jesus na Semana Santa. E aí a gente troca presente, vai ter agora, né? Natal, eu espero que vocês tenham comprado presente para mim já, né? Vai ter aquela tanto de presente, o presente rola para um lado, para o outro, aquela coisa toda. Mas o maior presente que você e eu podemos receber é Cristo. O Evangelho é o maior presente. Não existe nada, carro, casa, um bom casamento, um bom emprego, formar os filhos. Isso é bênção de Deus. Obrigado, meu. É como se fosse um presente que você recebe por ter trabalhado muito. Vamos supor, você ensinou seu filho no caminho que ele deve andar. Né? Vamos pegar aqui a Graça, mas as meninas, o Eliel. Aí ensinou as crianças no caminho que deve andar. Primeiro, consagrou na igreja. Né? Foi isso que vocês fizeram, foi? Pegou as meninas e deram ela para Deus. Olha essa sessão de Deus, né? Pegou as meninas e deu para Deus. Falou assim: ó, Deus, é do Senhor. Né? Foi assim que você fez também, não foi? Foi? Né? Deu para Deus. Primeira coisa que faz. Depois, aí cumpre o que promete lá no altar, que é ensinar a criança no caminho que deve andar. Porque quando ela crescer, ela não vai se esquecer dele. Quando a Bíblia fala não se esquecer,
Não está dizendo que essa pessoa talvez não vai andar por aí igual o filho pródigo. Acontece. A gente é pecador. Só que a mensagem está na onde? No coração. E aí vai chegar um momento que o Evangelho fala mais alto, porque a mensagem, a consagração e o amor foram impregnados. Não esquenta a cabeça não, continua orando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Percebe como é que funciona? Então pega lá e consagra, e a criança cresce, o Eliel trabalha junto com a Grazi, e aí paga a faculdade, as meninas viram médicas para tratar do pastor quando ele ficar velho de graça. Vocês estão vendo? Já estou avisando. Tá? Cada uma faz aí uma área, né, para cuidar de mim. Tá? Geriátrica. Tá? Demora muito não, porque eu já estou indo, né? O mérito é deles, o esforço dos filhos, o mérito dos pais. Lembra disso. O mérito é dos pais. Igual o Carlinhos. O Carlinhos ralou, não foi, Carlinhos? Para poder formar o Carlos. E já está preparando para formar a Raquel. Para ela formar alguma coisa da medicina lá, porque nós estamos primeiro, Carlinhos. Tá, eu já falei com o Carlinhos, com o Carlos Filho, que meus dedos precisam tratar. Então, imagina, ele fez a parte dele. O mérito é dele. O esforço é dos filhos. Nós não fizemos mais que obrigação. Lembra disso. É obrigação. Agora, com relação à salvação, tudo que eles conquistaram não é nada frente ao presente que foi dado de graça. Amém. Que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Entende? E é isso que Paulo fala para a igreja filipense. Olha só. Versículo 12, de novo. O Evangelho é a boa nova para a humanidade. É a melhor notícia que você pode falar para alguém. Nesse mundo onde reina violência, corrupção, desespero, confusão filosófica, multiplicidade de conceitos religiosos, o Evangelho é a boa nova de Deus, do seu amor e propósito eterno da salvação, para salvar o pecador através de Jesus Cristo. Segundo, versículo 14, olha o versículo 14. E muitos dos irmãos do Senhor adquiriram confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. O Evangelho é a proclamação da palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível, é suficiente. Não há erros nela, pois o seu autor não pode falhar. Não há necessidade de acrescentar nada nela, pois ela é suficiente. Não sei se vocês viram aí, né, que o Congresso tentou passar uma lei lá para alterar a Bíblia. Não sei se vocês viram isso, né? Tem 15 dias, mas eu nem disse, cara, você viu lá, né? Votaram a lei lá, foi votado para alteração da Bíblia. Graças a Deus, eles não conseguiram o projeto, não passou. Por quê? Porque lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, já estão falando, estão dizendo já que a Bíblia está ultrapassada e que ela precisa de ter correções. Um país que mandou missionário para o mundo inteiro. Olha o que está acontecendo lá. Né? E aí, Paulo está dizendo para eles, né, que essa palavra encoraja. 3. O Evangelho é a revelação da palavra de Cristo. Versículo 18. Mas que importa? Não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisso me regozijo sim, e me regozijarei. Tem gente que está aí querendo ganhar dinheiro com o Evangelho. Paulo está falando sobre isso. Mas ele fala, mesmo esse pessoal aí que está se enganando, mas está pregando o Evangelho está sendo pregado. Deixa eu contar um segredo para vocês. O Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. Joia, né? Mas o Evangelho tem que ser anunciado. Esse é o propósito. Quando o pregador prega, eu prego, o se prega, né, a gente traz a mensagem, é para conhecimento da verdade, do juízo e da justiça. Porque todos os homens têm que ter conhecimento da verdade. Para no dia do juízo, não ter argumento diante de Deus para eu não saber.
Em consequência disso, da pregação, acontece a salvação. Mas o Evangelho é para anúncio, é para alertar, é para deixar todo mundo consciente do seu estado de miséria e da necessidade que tem de mudança de vida. Esse é o Evangelho. E aí tem muita gente pregando o Evangelho por outros motivos. Paulo está dizendo, e daí? Eles vão pagar diante de Deus. Mas quem está ouvindo o Evangelho pode usar o raciocínio e a oração, pedir o Espírito Santo para iluminar, e ele pode ser salvo. O pregador vai para o inferno, mas ele vai ser salvo. Entende o que Paulo está dizendo? É isso que ele está dizendo. O Evangelho é a boa nova acerca da pessoa de Jesus. Ele é o conteúdo do Evangelho. O centro do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer pelos pecadores, para que eles tenham vida eterna. E é por isso que tem alguém que não entregou sua vida a Jesus, está aqui nessa noite, entenda o Evangelho. Cristo quer salvar-nos. Cristo quer salvar-nos. Foi por isso que ele se entrega, por isso que ele morre. Paulo, ao anunciar a Filipenses, está dizendo, olha, façam a parte de vocês, preguem o Evangelho, vivam o Evangelho, anunciem a palavra. E não fiquem perdendo tempo com coisas que não trazem nenhum tipo de propósito de Deus para a salvação do pecador. Paulo é claro nessa questão. Paulo é muito claro nessa questão. Billy Graham já morreu, né? Billy Graham, eu já falei, né? Acho que foi em 1942, ele esteve no Rio de Janeiro. E aí ele pregou o Evangelho lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Aí tem a foto, né? Igreja Batista, ele descendo com a Bíblia pretinha, igual essa daqui, entrando no estádio, é uma filmagem daquelas antigas, né? Entrando no estádio, um estádio lotado de pessoas para ouvir o Evangelho. Billy Graham, que era considerado como se fosse um Paulo moderno, conselheiro de vários presidentes americanos. E aí ele deixa o testamento dele quando ele morre. Olha o testamento de Billy Graham para os filhos. Vou ler só um pedacinho. O testamento de um pai que é servo, que a sua liberdade foi entregue a Deus, que ele entende que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o testamento do outro. Os filhos. Ele fala assim: peço aos meus filhos e netos que mantenham e defendam a qualquer custo de sacrifício pessoal a bendita doutrina da contemplação, da completa expiação do pecado, através do sangue de Jesus Cristo, uma vez oferecido, e somente através disso, não tem outro caminho. Andar com o Senhor em uma vida de separação do mundo e manter os valores eternos em vida. Esse é o testamento que ele deixou para os filhos. Ele não falou de dinheiro, não falou de casa, não falou de nada, ele falou do principal para os filhos. E ele continua: fiz o melhor que pude diante do Senhor e tenho confiança em todos vocês para considerar que são apenas cuidadores do que me resta. Diz o último trecho do seu testamento. Ao longo de sua vida, o evangelista ficou conhecido por sempre buscar viver uma vida simples e humilde, mesmo sendo mundialmente famoso e ter vendido milhões de cópias de livros. O foco sempre foi Cristo. A herança que ele deixa para os filhos, Cristo. O último conselho: que eles mantenham o que ele fez para que Cristo fosse conhecido. A perspectiva de Deus. É isso que Deus espera da igreja. Filipenses 20 e 21, capítulo 1, Paulo diz, olha só: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Isso é igreja. Não é um clube de férias. Não é aquele momento que você vem para a igreja quando você está no sufoco, ou que você já, né, você está aí passando um momento de, não vou na igreja, não.
é uma vida agora rendida aos pés de Cristo. Alguém que entende que precisa de mudar de comportamento, de arrepender dos seus pecados e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Olha o versículo 21. Porque para mim, o que ele está dizendo aí? Vamos ver? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Perspectiva de Deus. Pegue a sua liberdade e entregue a Deus. Perspectiva de Deus. Faça do Evangelho o seu modo de vida. Ele é maior, Ele é melhor e Ele tem a melhor resposta para qualquer momento que eu e você venhamos a estar passando. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. E aí, Glória a Deus. às vezes a gente ouve esse versículo e já coloca ele baseado em alguma expectativa que a gente tem no mundo. Joga o mundo fora. Coloque Cristo como evidência da sua vida. Aí sim o choro pode durar uma noite. Que noite é essa? Essa noite. Não estou falando agora, não. Agora são 15 para 9. Não, estou falando dessa noite aqui não. Nós andamos de noite. Você e eu vivemos de noite. A noite é por causa do pecado. O pecado escureceu tudo. É por isso que a Bíblia fala que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A gente está aqui achando que nós estamos vivendo no máximo, né? É tudo uma fantasia. A realidade é o céu. A realidade é Cristo. Jesus fala: eu estou indo preparar para vocês um lugar. Quando tudo estiver pronto, eu vou voltar para receber vocês. E tem muita gente que está tão amarrado nessas coisas aqui, vai viver aí, né, sempre preso em situações e circunstâncias. Nunca vai ser feliz plenamente. A felicidade não é a ausência de dor, de doença ou de falta de dinheiro. A felicidade é quando Cristo reina nos nossos corações e nós podemos então, no meio de todas as adversidades da nossa vida, celebrar a Deus. Amém. Glória. Não é ser hipócrita, não, é falar, está tudo bem, não é mentir não. É saber que o sofrimento agora, temporário e passageiro, não vai atravessar o mar na vida, vai ficar tudo para cá. Apocalipse fecha dizendo: lá não vai haver choro, nem pranto, nem luto, nem dor. Por quê? Porque o Evangelho liberta. E porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, apresenta um Cristo que morreu e que ressuscitou para mudar a vida de todo aquele. E aí, eu encerro aqui com a palavra que vai dizer assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureceis o vosso coração, mas creiam no Evangelho. Eu não sei, eu não conheço alguns aqui, mas eu não sei se talvez você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Quer desafiar você a entregar a sua vida a Jesus nessa noite. É a melhor coisa que você vai receber na sua vida é Cristo. Ah, pastor, mas desde menino eu tenho uma tradição que joga fora e fica com Cristo. Jesus Cristo, autor, consumador da fé. Alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus e nascer de novo? Ah, pastor, estou dizendo que eu vou ficar jovem de novo? Não é essa que acontece não. Você continua sendo velho. Né, irmão? Só que com um detalhe: a sua alma é jovem e você vai ser jovem para sempre em Deus. Amém. Pensa como é que funciona? Alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, fique de pé ou erga a sua mão, eu quero orar por você. Talvez você está aqui, você está afastado da casa de Deus. Talvez você ouviu qualquer outra coisa por aí, menos o Evangelho. Eu tenho que dizer para você que o Evangelho é pancada. O Evangelho te agride.
Porque se o Evangelho não nos agredir, a gente não muda de vida. A gente continua sendo a mesma coisa. Enganados e enganando. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Talvez você está aqui, está afastado da casa de Deus, gostaria de reconciliar-se com Jesus, entregando verdadeiramente seu coração a Ele. Né? Do jeito que está, não está bom, fique de pé, eu quero orar por você. É tempo de mudança de mente, tempo de mudança de pensamento, tempo de mudança de atitude, tempo de novo nascimento. Há alguém nessa noite? Se tiver, fique de pé, eu quero orar por você, para a gente não enrolar muito aqui. Alguém? Senão nós vamos orar que Deus abençoe todos, depois conversa com o Beneciei se precisar de alguma coisa, e Ele vai orientar vocês. Senhor, nós celebramos a vida. Pai, nós adoramos aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. E pedimos, Deus, que o Senhor nos dê a luz da vida, da esperança. Que Cristo reine em nossos corações. E que Ele seja tudo, ó Deus, que nós precisamos. Visita, Deus, os nossos familiares que ainda não te conhecem, ou que estão afastados como o filho pródigo. Porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Que o Espírito Santo de Deus, conselheiro, possa, Senhor Deus, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Deus, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos, então, que vão nos ajudar aqui na distribuição dos elementos da ceia. E você que vai participar da ceia do Senhor, eu queria que você ficasse de pé para facilitar a distribuição dos elementos. Se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, já desceu as águas através do batismo, está em plena comunhão com